Convive com uma criança que tem diagnóstico de apraxia de fala da infância? Fica aqui que nesse vídeo eu vou te contar 5 dicas que você não pode perder para melhorar a comunicação do seu filho ou do seu aluno. Olá, o meu nome é Patrícia Taranta, sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo eu quero passar para você 5 dicas de como melhorar a comunicação de uma criança que tem apraxia de fala da infância. Aqui nesse canal você vai encontrar muito material sobre desenvolvimento infantil, fala e aprendizagem. Você não precisa se sentir perdido quando esse diagnóstico chega, muito ao contrário. Todo diagnóstico, por mais pesado ou mais difícil que seja a condição, precisa ser uma luz naquele caminho. Então, antes você estava perdida, você não sabia para onde ir, você não sabia o que estava acontecendo. Agora não, agora você tem que ter um caminho a seguir. Então é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para tentar de forma mais prática, passar essas lições, essas orientações para toda a família e todo professor que convive com crianças de apraxia de fala. A primeira dica é a seguinte: toda criança com apraxia de fala, ela precisa entender como a fala funciona. E a gente, em geral, se comunica bem, né? E fala de uma forma fluente. O que é isso? A fala encadeada, as palavras saem com facilidade. Então, para a gente é difícil até entender qual é a real dificuldade que essa criança tem. Porque ela pensa bem, ela sabe o que ela quer dizer, ela entende tudo que está lhe sendo dito, mas na hora de executar ela falha. Então, como primeira dica, vamos utilizar algumas palavrinhas de forma mais lenta. Eu vou dar um exemplo. Na hora em que a gente vai, por exemplo, chamar a criança para ir para o parquinho. Vamos, está na hora do parquinho. Aproveita essa situação e recorta essa palavrinha, né? Esse verbo, vamos, e diga, vamos, vamos. Eu já estou com tudo pronto, então agora vamos. Dê ênfase, sabe? Divida a palavra em sílabas. É claro que a gente não consegue e nem deve fazer isso com toda a palavra, porque a fala perde o seu colorido, perde a sua prosódia, que é essa melodia natural. Mas uma palavra, um termo, uma chamada de atenção, a gente pode sim fazer isso. Entenda que o próprio cérebro da criança precisa desses modelos, desse caminho, para conseguir executar uma palavra, uma função de fala melhor. E agora vamos para a segunda dica. No lugar de ficar fazendo um monte de perguntinha para a criança, O que é isso? Dá o nome disso, não sei o quê. Você gostou? Você quer esse? Coisa. coloque mais comentários. Isso vai dar uma ideia melhor do que é um padrão de comunicação. Você vai ser o melhor modelo para sua criança e você vai diminuir aquela pressão de fala. Quando a gente pergunta muito, a gente coloca a criança numa situação em que ela precisa dar uma resposta. Lembre-se, ela não consegue falar bem, ela executa mal a ação de fala. Quando a gente coloca, às vezes, a mesma intenção do que a gente quer dentro de um comentário, dentro de um contexto, olha só o cachorro, ele saiu correndo. A gente tira essa pressão e dá mais chances, lembra? Para o cérebro entender esse comando, essa palavra e conseguir repetir, executar melhor. A terceira dica é a seguinte: use gestos associados à comunicação, então associados a palavras ou à sua própria fala. Isso não significa substituir a fala por gesto, mas associar. E é uma coisa que a criança normalmente faz quando ela tem um atraso ou uma dificuldade comunicativa grande, não é? Ela não fica assim, apontando ou fazendo aquela intenção de quem está tentando pegar e não consegue para chamar a sua atenção para aquilo. Então, você, no lugar de fazer só gesto, não faça isso, gente, tá? Mas você vai associar esse gesto, que pode até ser o que a criança já faz, a uma palavra. Esse, dá, não. Muito bem. Agora vai, ok? Treina aí, vai dar muito certo. A criança começa a perceber o significado daquela palavra e o movimento, ele se torna um gatilho para um movimento de fala também. Muitas crianças que têm apraxia de fala, elas entram até num quadro dispráxico, que trata de uma apraxia que envolve todo o corpo.
São crianças mais estabanadas, caem, tropeçam na própria perninha, derruba tudo no chão. Então, não é toda criança, mas existem esses casos. Então, por isso, todo movimento oral, ele pode e deve ser acompanhado de um gesto. Isso ajuda a criança a encadear o movimento, ajuda o cérebro, principalmente, a entender o que você está querendo dele. Eu vou dar um exemplo prático da fala. 4. A criança prática, ela tende a fazer o quê? Cato, cato. A criança no atraso faz isso também, não é? Como que eu treino? Imagina, uma criança que já tem 6 anos ainda fala assim. Ela já deveria ter corrigido essa fala. Não conseguiu por causa da apraxia. Eu pego a minha mãozinha, faço um movimento assim de pinça, ó. 4. 4. E a gente tenta junto. Ah, é difícil esse tipo de manipulação para criança? 4. 4. Eu não estou querendo dizer 5, gente. Eu estou fazendo um movimento de explosão, de força, tá? Da mesma forma que eu posso colocar o S ou a cobrinha e faço um pontilhado. E aí eu coloco aqui uma toca, por exemplo, né? Boto uma abelha e coloco uma colmeia. Faço isso no quadro, faço isso em papel, com canetão ou com giz de cera. Aí o material você pode mudar, mas esse movimento associado à fala, tanto para o treino específico quanto nas palavras de um modo geral, valem muito a pena e ajudam bastante essa criança. A dica 4. Quarta dica para você. Não deixe de valorizar toda a fala da criança. Ai, mas saiu errado, mas eu não entendi. Valorize. É mesmo, meu filho. Mostre-se interessado. Nossa, mamãe não sabia? Você pode me mostrar? Não entendeu direito ou não faz nem ideia do que a criança está falando? Porque na apraxia, o erro ele não é constante. A criança fala a palavra de um jeito, aí daqui a pouco fala de outro jeito. Então é difícil, até para quem convive, estabelecer esse código e entender melhor a criança, sabe? E aí, o que acontece? Você vai cair em situações que você realmente não entende o que a criança está falando. Use de pista do ambiente. Não deu certo? Ah, coloca até a culpa em você de vez em quando. Isso não é problema inverter os papéis, sabe? Olha, acho que meu ouvido está entupido. Repete para a mamãe. Eu faço muito isso aqui. Ih, tia Paty não entendeu nada. Ó, tava dormindo. Acorda, tia Paty, presta atenção. Repete para a Paty, por favor. E dá tudo certo. A criança repete, eu fico mais atenta aqui aos sinais, o que ela está querendo dizer e consigo. E quinta e última dica. Crie uma rotina na comunicação. Da mesma forma que a rotina ela é importante para estabelecer uma linguagem, para a criança entender seu ambiente, para a criança adquirir mais palavrinhas, a rotina na comunicação também é importante. Então você pode escolher, treinar e repetir certos termos, sempre que você vai fazer uma modificação naquele padrão do dia. Então, está na hora de comer. Aí vai botar o pratinho. Está na hora de comer. Você viu que eu já faço até espontaneamente, né? É porque é muito natural fazer isso aqui com a criança prática que tem essa dificuldade na comunicação e que está treinando e precisa entender que as palavrinhas têm pedaços, tá? Mas usar termos que te sejam gatilhos assim para aqueles períodos do dia. Hora do banho, hora do banho. Aí a criança já sabe. Então, assim, toda vez que você vai chamar o teu filho para tomar banho, você usa sempre a mesma frasezinha, entendeu? Toda vez que é na hora da alimentação, usa sempre aquela primeira frase, sabe? A gente não precisa fazer uma coisa muito infantil se essa criança já é maiorzinha, já tá com 4, 5 anos, né? Tomar banho. Não, gente, hora do banho. Ó, tô sentindo de longe, hein? Hora do banho. Tá? Use termos assim. Então, hora de comer, tá na hora de dormir. Vamos embora, tá na hora de dormir, já pra cama. Então, você usa essa pequena frase, termo, palavrinha, para servir de marcador de tempo. Lembra, a ideia disso é que é uma repetição que fica dentro de um contexto, que você muda o padrão da fala, você fala mais devagar aquela palavra, aquela pequena frase, e você com isso está ajudando o cérebro a entender melhor os movimentos que ele precisa selecionar para falar bem. Eu já disse em outros vídeos que é como se o GPS do carro estivesse apontando para um destino errado.
Às vezes, quando muda assim, a direção das ruas na cidade, acontece isso. Você lá no GPS você chega e eu não posso entrar aqui nessa rua. Aí você tem que fazer um caminho doido lá e esperar que o GPS recalcule a sua rota. Imagina o cérebro da criança. Fez o caminho, na hora de executar e veio errado. Aí fica lá recalculando, recalculando. Então a gente precisa dar mais dados para esse cérebro, para ele entender o caminho certo da fala. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Não deixe de treinar. E se já treinou, volta para contar pra gente. Eu aposto que seu comentário vai ajudar muita gente por aqui. Curte esse vídeo, encaminha para quem possa precisar desse conteúdo. Passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal e não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Até a próxima!